Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Manuela e o conteúdo de hoje é Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância em crianças de 2 meses a 5 anos, sendo que a nossa aula tem foco na avaliação, classificação e tratamento da febre. A febre é uma das principais condições, principais problemas da infância e é avaliado criteriosamente pelo IDP. A febre é um sinal de alerta para várias doenças na infância, tá? E estima-se que de 20 a 30% das consultas pediátricas têm a febre como queixa única ou como uma de suas queixas. Porém, no contexto, ela tem uma evolução benigna. E cabe a nós, profissionais da saúde, enfermeiros, na avaliação dessa criança, detectar quais são os casos graves que merecem maior atenção, né, que merecem uma intervenção imediata e também lidar adequadamente com os episódios de situações mais simples, né, que são os episódios febris mais comuns. Bom, nessa parte do IDP, onde a gente vai avaliar, classificar e tratar a febre, a gente entra com a questão da malária. Por quê? A malária, ela tem como principal sinal a febre, né? Ela é uma doença infecciosa febril causada pelo parasita no sangue chamado de plasmódio. E ela está presente em grande parte do nosso país, né? A área endêmica pega toda essa parte amazônica, região amazônica, incluindo, né, o estado do Mato Grosso. Então, ela é uma importante causa de mortalidade em crianças nas regiões endêmicas. Se vocês olharem o mapa, né, pode ver que quase 50% da nossa região ela é endêmica para malária. E o principal sinal da doença é a febre. Por isso, essa doença tem que ser estudada quando a gente avalia a febre, não pode jamais ser negligenciada, principalmente nessa região que é endêmica. Outra coisa é que a letalidade da malária aumenta muito quando não é feito um diagnóstico rápido, né? Quando é tardio esse diagnóstico e quando não é feito também um tratamento e um manejo adequado para a malária. A gente vai ver no estudo que a importância desse diagnóstico rápido e do tratamento imediato e adequado para a malária, como isso pode salvar uma criança, tá? Bem, como eu falei, a febre é o principal sinal da malária, né? Sendo que ela pode estar presente quase todos os dias, então a mãe pode chegar com queixa que o filho está com febre. Pode ter a situação da criança ter febre todos os dias, como essa febre vir em intervalos regulares, com tempos regulares. Então, vai e volta, vai e volta. Mas a febre é o principal sinal da malária. Uma criança com malária, ela pode também apresentar outros sinais, como calafrios, transpirações e vômitos. Tá? Ou também apresentar a anemia crônica como o único sinal da doença. Então, são esses os principais sinais. Os sinais da malária, elas também podem sobrepor-se com sinais de outras doenças, como tosse, a exemplo, né? Tosse, respiração rápida, que seria uma associação com a pneumonia, que é muito comum, né? Uma criança ter malária e associar a pneumonia. Como também ela pode vir junto com uma diarreia, outras doenças que podem estar associadas com a malária. E aí, nesses casos, quando está associada a alguma outra condição, é importante que seja feito um tratamento tanto com antimalárico, quanto um tratamento ou para pneumonia, ou para diarreia, ou para outra condição que vier a acontecer, né? Bom, como eu falei, a letalidade ela aumenta muito rápido quando não é feito um tratamento rápido, né, um diagnóstico rápido. Um caso de malária, quando é diagnosticado, ele pode passar a ser uma malária grave em apenas 24 horas depois que essa criança apresenta febre. Lá na frente, a gente vai aprender como classificar essa malária, né? Então, ela pode ser classificada como malária ou como malária grave. E quando a gente faz um diagnóstico e detecta apenas malária, já tem que ter bastante atenção, essa criança já tem que ser rapidamente assistida, porque em 24 horas, em caso de que essa criança estiver tendo febre, essa situação pode progredir para uma malária grave. Aí essa criança pode apresentar uma malária cerebral ou uma anemia grave, e levando até a morte da criança. Então, assim, é um quadro que avança muito rápido, por isso essa importância de diagnosticar, né, de fazer um tratamento imediato.
E aí, depois que a criança chega com a mãe, né, que a gente faz todo aquele acolhimento, aquela escuta, verifica os sinais de perigo da criança, em seguida a gente pergunta, né, quais são as queixas. Se essa criança, se essa mãe apresentar febre com uma queixa, a gente vai avaliar, classificar e tratar a febre. Então, quando que é considerado uma criança com febre? Tem 3 situações que a gente considera que ela esteja com febre. A primeira é se a mãe queixar, né? Já falar, mostrar queixas históricos de febre nos últimos dias. A segunda, essa criança tiver quente ao toque. Então, tá palpando, né, a cabecinha, o rosto. A criança, quando ela tá com febre, ela costuma ficar com a pele quentinha, tanto nessa região de face, quanto abdômen e axilas. Então, verificar esses locais, se tá quente ao toque. E o método mais comum é verificar essa febre, né, a temperatura da região axilar. Se essa criança apresentar acima de 37,5 graus Celsius, é considerado uma febre. Bom, gente, primeiro a gente vai determinar se aquela região tem risco de malária, certo? Se sim ou se não, tá? Se essa região tiver risco de malária, a gente vai fazer uma investigação da malária. E aí, toda criança com febre que mora em região com risco de malária, a gente vai coletar o sangue, né? Coletar uma amostra de sangue, fazer os exames de gota espessa e ou teste rápido para identificar qual tipo de plasmódio. Depois a gente vai seguir com as perguntas. Quanto tempo essa criança está apresentando febre? Se essa criança estiver apresentando febre por mais de 5 dias, né? A gente vai perguntar se houve febre todos os dias ou se elas foram regulares, né? Ia e voltava, como é o caso da malária. E aí, se essa mãe responder que sim, se houve febre todos os dias, aí já é uma situação mais grave. E aí a gente vai seguir com nossa investigação. E aí a gente vai observar se a criança tem rigidez de nuca, petequias ou abalamento de fontanela. Para avaliar a rigidez de nuca, né, a gente vai observar como que está o movimento da criança, do pescocinho da criança, né? Se você não conseguir observar, se ela não estiver se movimentando, fazer pequenos testes, como pegar uma lanterna, né, colocar para baixo, pedir para ela olhar para cima, e aí você vai ver se a criança está se movimentando, ou pedir para ela olhar para o umbigo ou para o pé, né? Se essa criança estiver fazendo esse movimento, é porque ela não está com rigidez de nuca. Agora, se essa criança apresentar uma rigidez de nuca, tem grande chance dessa criança ter uma meningite. E o que vai se fazer? Fazer um antibiótico imediatamente, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente qual é o antibiótico, e enviar e encaminhar essa criança urgentemente para o hospital, tá? A segunda avaliação é a presença de petequias no corpo. Então, são manchinhas, né, pontiformes no corpo, vermelhinhas, onde quando a gente toca, elas não desaparecem. Então, são petequias pelo corpo. É importante que tire toda a roupinha da criança e observe o corpo todo. E o terceiro é o abalamento de fontanelas. Aí a gente vai observar em crianças menores de 1 ano, né, que é a fontanela bregmática, né, que essa fontanela ainda não fechou. Caso aconteça esse abalamento, isso é um sinal de pressão intracraniana. Então, deve-se encaminhar essa criança urgentemente para o hospital. Só voltando aqui uma observação. Se a gente tiver em uma região que tem risco de malária, a gente deve realizar os testes de gota espessa e teste rápido, né? Se der positivo, a gente vai especificar qual foi o plasmódio. E se der negativo, a gente vai repetir o teste no próximo dia e sempre verificar se essa criança veio de um lugar com risco de malária, tá? Se der negativo novamente, continua com a investigação até essa febre se cessar. E aí a gente vai aprender a avaliar, classificar e tratar a febre. O EDP, ele utiliza 2 quadros para fazer essa avaliação, que é um quadro para a área com risco de malária, então é naquelas regiões lá endêmicas que eu mostrei para vocês, e o outro quadro em regiões que não têm risco de malária. Então, são 2 classificações e 2 avaliações diferentes. Avaliar em uma criança em local com área de risco, essa criança ela pode estar classificada como malária grave ou doença febril muito grave, como malária e apenas como doença febril, tá? Então, como que a gente vai classificar essa febre? Se a criança apresentar qualquer um destes sinais, o primeiro são os sinais de perigo. Se a criança apresentar um daqueles sinais de perigo, se a criança tiver ou rigidez de nuca, ou petequia, ou abalamento de fontanela, então apresentou qualquer um
desses sinais e se essa criança tiver com febre, claro, ela vai ser classificada como malária grave ou doença febril muito grave, tá? Se a criança não apresentar nenhum sinal de malária grave ou doença febril muito grave, que são esses sinais aqui que eu citei acima, porém, se ela apresentar o teste positivo para gota espessa ou o teste rápido, essa criança vai estar classificada como malária. E se essa criança não apresentar nenhum desses sinais acima e o teste rápido e o gota espessa também der negativo, mas ela ainda está com uma febre, né? Então, essa criança é classificada como doença febril. E aí, existe procedimento de tratamento específico para cada situação dessa. Caso de malária grave ou doença febril muito grave, né, a gente tem que verificar se o exame de gota espessa foi positivo. Se for positivo, dá a primeira dose do antimalárico recomendado. Um pouquinho na frente a gente vai ver qual é o antimalárico, tá? Então, se for o exame positivo, já dá imediatamente a primeira dose do antimalárico. Se esse exame não for positivo, dá a primeira dose de um antibiótico recomendado, né? Tratar a criança para evitar hipoglicemia, dar antitérmico se a criança estiver com temperatura acima de 38 graus e referir urgentemente ao hospital. Já para aquela criança classificada apenas como malária, o que a gente vai fazer? Tratar com malárico oral recomendado. Só lembrando que o primeiro, para malária grave ou doença febril muito grave, o antimalárico é intramuscular, tá? Já aqui, no caso da malária, é um antimalárico oral. Dar antitérmico se a temperatura for maior que 38 graus, informar a mãe sobre quando ela deve retornar imediatamente, né, à unidade, enviar essa criança para casa, né, e aí ter um segmento de 3 dias, então pedir para ela voltar, né, até 3 dias para trazer essa criança para uma nova avaliação. E se ela estiver tendo febre todos os dias, por mais de 5 dias, realizar novamente a investigação. O que é importante mostrar aqui, tá? Quando essa criança ela é classificada como malária e essa criança estiver apresentando febre direto, gente, há um risco muito alto, muito grande dessa criança passar a vir ter a malária grave. Por isso, a necessidade desse diagnóstico rápido e desse tratamento rápido, tá? Se essa criança não apresentou nenhum sinal, então não é também, deu negativo gota espessa, ela está classificada como doença febril. Então, o que a gente vai fazer? Dar o antitérmico se a temperatura for maior que 38 graus, informar a mãe, né, e o pai sobre quando ela deve retornar, que é um segmento de 2 dias, né, se essa febre persistir, e se tiver febre todos os dias, realizar novamente a investigação, tá? Então, essa aqui é uma classificação para áreas com risco de malária, que seria no nosso... O segundo quadro é uma classificação para áreas sem risco de malária, né? Então, ela pode ser classificada como doença febril muito grave e como doença febril. Se essa criança apresentar qualquer um dos sinais, como qualquer sinal de perigo, rigidez de núclea, petequias ou abaulamento de fontanela, ela é classificada como doença febril muito grave. E aí, o que a gente vai fazer? Dar a primeira dose de um antibiótico recomendado, tratar a criança para evitar hipoglicemia. Se essa febre estiver acima de 38 graus, dar o antitérmico e referir urgentemente a criança ao hospital, tá, gente? Então, aqui é uma situação grave, se ela estiver apresentando qualquer um desses sinais de rigidez de nuca, de peteque, de abaulamento. E quando ela não tem nenhum dos sinais de doença febril muito grave, né, só apresenta a febre, a gente vai diagnosticar como doença febril. Então, aí a gente vai dar o antitérmico se essa criança estiver com febre acima de 38 graus, informar a mãe ou o acompanhante, o responsável da criança, quando ela deve retornar imediatamente. Ela deve voltar em 2 dias se essa febre persistir. E se ela persistir por todos os dias, por mais de 5 dias, referir de novo, então volta de novo à investigação. Bom, e aí a gente segue para o tratamento, tá? Como que será o tratamento? Em regiões com risco de malária, né, que foi diagnosticado como malária grave ou doença febril muito grave, vai estar dando o antibiótico artemether intramuscular, né? Então, após a confirmação do teste de gota espessa ou do teste rápido, a gente vai fazer a administração intramuscular desse antibiótico, né? Fez a dosagem, a primeira dose, referir urgentemente a criança para o hospital, tá? E aí a dose é dado por peso, tá? Porém, lá no quadro de procedimento tem um quadrinho mostrando todas as doses, mas vai ali de 0,1 ml até
0,8 ml vai depender do peso da criança. Se for uma criança pequenininha, de 4 quilos, vai ser de 0,1 a 0,2 ml. Aí vai depender do peso da criança, tá? Então, esse aqui é o antimalárico utilizado em situações de malária grave ou doença febril muito grave. Bom, e aí em situações que a criança apresentar sinais de perigo, a gente vai estar acrescentando outros tratamentos. Se essa criança apresentar convulsão, a gente vai realizar a dose de diazepam endovenoso ou retal, na dose de 0,3 miligramas a 0,5 miligramas por quilo por dose, antes de referir a criança. Se a criança tem tempo de enchimento capilar maior que 2 segundos, né? Então, quando a gente estiver avaliando a criança e apertar por 5 segundos na região ungueal, né? Do dedinho aqui da criança, e esse retorno de enchimento capilar estiver apresentando maior que 2 segundos, deve ser feito um acesso venoso na criança e uma expansão de soro fisiológico ou ringer lactato, enquanto essa criança é referida para o hospital. E se a criança apresentar batimento de asa de nariz e ou gemência, aí deve-se realizar o antibiótico intramuscular, tentar manter as vias aéreas pérvias da criança e administrar o O2 se disponível e referenciar essa criança urgentemente para o hospital. O que é importante, gente? Se essa criança apresentar qualquer um desses sinais aqui de perigo, essa criança deve ser referida urgentemente para o hospital. Só que antes da gente referir, de enviar essa criança para o hospital, a gente deve fazer ou o antibiótico antimalárico a primeira dose, ou esses tratamentos urgentes aqui para cada situação. Nunca avaliar essa criança e referir essa criança numa situação tão grave sem fazer nenhum tratamento prévio, tá? E aí, quais são os antitérmicos e analgésicos que a gente pode estar utilizando na criança com febre? E aí tem 3 opções, o paracetamol, a dipirona e o ibuprofeno. Lá no quadro de procedimentos também tem um quadrinho com as doses. Também é baseado através do peso da criança. No caso do paracetamol, a composição é de 200 miligramas por ml, onde a gente vai estar fazendo uma gotinha por quilo, por dose, né, de 6 em 6 horas, se necessário. Ou seja, se a criança pesa ali de 4 a 7 quilos, serão 4 a 7 gotas. No caso da dipirona, a composição é de 500 miligramas por ml, sendo que deve ser feito uma gota para cada 2 quilos, por dose de 6 em 6 horas, se necessário. Ou seja, se a criança pesa 4 a 7 quilos, fazer de 2 a 4 gotas. E no caso do ibuprofeno, a composição é de 50 miligramas por ml e deve ser feito 2 gotas por quilo, por dose de 8 em 8 horas, se necessário. Então, acaba sendo o dobro. Importante lembrar que o ibuprofeno só deve ser feito em crianças acima de 6 meses, se tiver excluído o diagnóstico de dengue ou se essa criança tiver alergia à dipirona ou ao paracetamol, tá? Então, nossa aula foi baseada no manual do IDP e no quadro de procedimentos, tá? Muito obrigada e até a próxima aula.